Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, alegria estar aqui com todos vocês. Então hoje, nesse seminário, como eu havia prometido, nós vamos falar quem foi o Noé e como ele fez a arca do Noé. Grandes revelações noturnas, né? Muita gente vai tacar fogo na Bíblia depois dessa aula. Ai. Não, mas é aquilo que eu falo, né? Todos os textos antigos, ele tem que olhar, ser lido e analisado com outros olhos, né? É claro que as informações que nós temos, muitos não têm. Então a gente sabe que fica difícil mesmo tentar entender o que aconteceu lá atrás, no passado, né? Então, mas vamos imaginar então, né, o que aconteceu em Atlântida. Tá? É muito interessante essa análise. Porque, então, veja se vocês concordam comigo com essa tese que nós vamos colocar para vocês. Né? Então, vamos analisar aqui, né, esse ponto aqui, que é o ponto de 10.000 AC. Tá? Vou deixar aqui o ponto 0. Então esse ponto de 10.000 a.C., que foi exatamente aonde aconteceu o colapso atlântico, né? Então nós vamos entender aqui. Num período, né, é óbvio que praticamente nós tivemos ao longo da história da evolução atlântida uma coisa chamada profetas lá. Profetas que faziam profecias, claro. Ok? Por quê? Como são feitas as profecias? As profecias elas são feitas da seguinte maneira, tá? Não existe nenhum adivinho que vai, né, ver o futuro, tá? Isso não existe, porque o futuro não existe. No entanto, quando você tem um projeto extremamente controlado pelo alto, um projeto extremamente dirigido pelo alto, você sabe onde ele vai dar lá na frente. Esse é o ponto-chave da questão. Então, dentro do livre-arbítrio das pessoas, a probabilidade das pessoas ir para uma guerra lá na frente é muito grande. É só se dar armas mais sofisticadas, eles vão usar essas armas sofisticadas nas guerras. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o uso de armas químicas, de armas, gases de tudo quanto é tipo, de destruição em massa. Na Segunda Guerra Mundial, a convenção que existiu anteriormente proibiu o uso de armas químicas. Então, na Segunda Guerra Mundial não existiu armas químicas, mas ela terminou com uma arma nuclear, com a destruição em massa. Ok? Então, todas as vezes que você tem um tipo de personalidade, um tipo de ser humano, é previsível o que eles vão fazer lá na frente. Tá? Então, os profetas de várias épocas na Atlântida, assim como o nosso Nostradamus, assim como o Edgar Cayce, assim como João Evangelista, eles receberam avisos de como seria o final do projeto. Tá? Então, esses profetas, eles recebiam visões. Essas visões eram cenas do futuro para eles. Mas, como eles recebiam essas visões? As visões, elas eram projetadas, presta atenção, elas eram projetadas em suas mentes por tecnologias avançadas do DJAR. Tá? A inteligência artificial de JAR, que controla todos os seres humanos aqui na Terra, eles escolhem indivíduos especiais e projetam na consciência daqueles indivíduos certas visões do futuro. Tá? E eles vão interpretar de acordo com o seu grau de capacidade interna e eles vão então profetizar essas coisas. Perfeito? Então, tudo porque é previsível, tudo porque tem alguém manipulando tudo isso por trás. E Atlântida não foi diferente.
Atlântida tiveram vários videntes, vários paranormais, tá? E quando a Atlântida chega no seu último estágio, tá? É enviado 2 avatares, Antúlio e Anfion. Esses 2 avatares vindo em épocas perto um do outro, eles profetizaram o fim da Atlântida. E eles tiveram uma quantidade de seguidores muito grande na Atlântida. Tá? Então, esses indivíduos que passaram a seguir esses grandes profetas, esses grandes avatares, eles sabiam que a Atlântida corria esse perigo imenso de passar por uma guerra de extermínio total e poderia a Terra, por causa disso, entrar num colapso geológico sem precedentes. Então, esses indivíduos, eles, junto com alguma equipe de cientistas e pessoas que tinham muito dinheiro e muito poder na Atlântida, em certos lugares da Atlântida, eles resolveram, sabendo desse fim trágico que se aproximava, eles investiram muito dinheiro e muita tecnologia e ciência para construir, presta atenção, bases de preservação em locais seguros. Tá ok? Não sei se vocês sabem, mas os Mormons nos Estados Unidos, na década de 60, eles gastaram na época 250 milhões de dólares, que hoje é equivalente a mais de $1 bilhão, para, numa montanha, lá nos Estados Unidos, eles perfuraram a montanha, artificialmente, fizeram uma caverna altamente tecnológica e colocaram toda a biblioteca e todo o conhecimento da Igreja Mormon lá, e estoque de alimentos para um grupo da estrutura da igreja sobreviver por 10 anos embaixo da terra. E a biblioteca que eles têm lá arquiva todo o conhecimento humano. Certo? Naquela época, né, não tinha, era tudo livro mesmo, tá? Hoje não, hoje já eles aperfeiçoam por computadores, por isso, tal. Então, os Mormons, tá? Todos os Mormons no mundo, não sei se vocês sabem, quem frequenta a igreja Mormon, eles são obrigados a manter em suas casas estoque de alimento para no mínimo 6 meses. Entendeu? Todas as casas Mormons têm uma despensa, e essa despensa tem um estoque de alimento para 6 meses. Eles vão consumindo, o que eles vão comprando hoje, eles vão colocando no estoque lá atrás. E vão consumindo, sabe? Para não perder a validade, aquelas coisas. Então eles vão fazendo esse tipo de coisa. Mas porque o Apocalipse poderá vir a qualquer momento, sem data nem hora. Então eles vêm se preparando para isso há muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 60, 70, 80, até hoje tem empresas especializadas que vendem abrigos nucleares caseiros. O que significa isso? É uma empresa especializada. Você paga, por exemplo, $100 mil, ou não sei quanto custa, $50 mil. Eles vão lá no teu quintal, cavam um buraco, enterram o negócio lá, com filtro de ar, com isso, aquilo, para você viver 3, 4 anos enterrado lá dentro com estoque de alimento. Sem precisar sair para fora. Então, na cidade chinesa de Pequim, não sei se vocês sabem, você sabia que tem 2 Pequim? Uma em cima e outra embaixo? Vocês sabiam disso ou não? A Suíça tem um abrigo nuclear para abrigar toda a sua população. Toda. E para viver durante 3 anos comendo caviar. Dinheiro, quem tem grana tem. Você está entendendo? Então, no nosso mundo, nós já temos essas coisas. Né? Oi, filha. Nós já temos essas arcas, né, espalhadas por aí. Né? Os chineses, na década de 60, todo chinês era obrigado a trabalhar 6 horas por dia no abrigo nuclear. Todo chinês.
Vamos supor, se eu estou lá numa avenida, eu tenho uma loja. Esse pessoal para o serviço e vai escavar para baixo. O seu próprio abrigo. Ele vai escavar. Tem todo um projeto, tal governo tem um projeto, ele vai trabalhar. E aí embaixo da terra o governo fez a avenida, tem um túnel, né, que é a mesma avenida que tem em cima, tem embaixo. Lá ele vai ter todos os abrigos. É um negócio assim, basicamente do outro mundo, vocês não têm noção. Você está entendendo? Então, isso. Você imagine na Atlântida. Na Atlântida, então, o que aconteceu? Grupos espalhados por todo o planeta, tá? Que foram movimentados por esses avatares, também foram construir seus abrigos, porque eles projetavam aonde, se houvesse uma catástrofe, que locais seriam mais seguros. Tá? Então, claro, longe das áreas costeiras. Tá, ok? Por exemplo, eles não imaginavam que o continente inteiro da Atlântida ia afundar. Então, quem fez abrigo lá se luscou, né? Então, tinha lugares no planeta, no próprio Peru, no próprio Andes, sabe, no próprio Himalaia, na Antártida. Você está entendendo? Então, em vários locais do planeta, eles estavam distantes do conflito. Né? Por exemplo, hoje, se existir uma guerra nuclear no mundo, ninguém vai jogar bomba em São Paulo. Vocês estão me entendendo? Ninguém vai jogar bomba em São Tomé, vai gastar bomba para matar mineiro. Né? Para que gastar bomba? Né? Então, existiam muitos lugares no planeta que não foram alvos da guerra. Existiam locais no planeta onde foram escolhidos geograficamente e estruturalmente para se construir, presta atenção, bases de preservação em locais seguros, onde eles levariam todo o conhecimento da Atlântida e levariam também, presta atenção, não é um casal de cada bicho. Eles tinham um avanço em tecnologia genética muito grande. Então eles levavam os genes, eles levavam o óvulo, eles levavam a coisa para produzirem depois, lá na frente. Então, aí é viável. Não se pegar um casal e ficar tratando o bicho, puta fedor, desgraçado, cara, merda. Né? Então, eles levaram código genético e toda a matriz genética de todos os animais que eles puderam arquivar. Se esses animais, pela catástrofe, fossem extintos, eles poderiam reestruturar e fazer esses animais novamente, através da clonagem. Né? Então, aí sim é viável você fazer uma base de preservação. Deus não ia ser burro para mandar o cara fazer uma barca de madeira e pegar um casal de cada bicho. Não ia dar certo. Né? Mas dessa maneira, dentro de uma visão altamente tecnológica e científica, né, e a base sendo construída em locais onde não seria inundada, onde não passaria. Então, perfeitamente. Essa é a Arca de Noé. Você está entendendo? E Noé era um dos coordenadores desse projeto na Atlântida. Não, Noé é um nome bíblico. Né? Você está entendendo? Lá, por exemplo, os Mesopotâmios, homem de Surripac. Não era Noé. Então, é óbvio que ele tinha um outro nome. Você está entendendo? Era o nome Atlante. Né? Mas Noé, ele era o líder deste movimento de preservação. Tá? Então, isto é extremamente mais lógico, extremamente mais inteligente, extremamente mais racional do que a história, a Bíblia não nos conta, né? Ok? A Lalinha, onde foi? Ela dorme aí agora na minha cama. Ô filha, tem gato preso em mim aqui, peraí. Vem cá, filha. Tadinho da minha pichoca. Né? Vocês entenderam a teoria? Vocês entenderam a ideia? Sabe? Não é muito mais inteligente e lógico? Porque se nós temos a noção de que foi usado armas nucleares, uma puta guerra no passado, isso tem provas, né? Por que esse mesmo povo não construiria uma base de preservação?
com alta tecnologia, na questão biológica, na questão estrutural. Né? Se hoje nós estamos fazendo isso, vocês sabiam que na Noruega, não sei se vocês sabem, mas na Noruega, os noruegueses, isso é internacional, eles construíram um banco de sementes, reunindo todas as sementes de todas as plantas do planeta. E arquivaram lá embaixo, exatamente com medo de holocausto nuclear e nós não termos alimento lá no futuro. Você está entendendo? E essas é totalmente climatizado, é subterrâneo, é a prova de bomba atômica. E é um local totalmente construído com grana de grupos internacionais. Você está entendendo? Então, isso hoje, tá? Então, pelo menos um banco de dados de semente nós temos. Sacou? Então, é muito porque muitas sementes começam a ficar extintas por uma série de coisas e nós perdemos, né? Lá na frente. Então, esse banco de preservação está guardado lá, muito interessante, tá? Originais. Por causa dos transgênicos. Então, é óbvio que os inteligentes de Atlântida, porque Atlântida não tem só gente filha da puta, tem gente boa, tem gente que nem nós lá. More or less. Só meia dúzia mais ou menos, né? Então esse pessoal também acordou. Esse pessoal também ouviu os conselhos avatáricos, que foi enviado pelo alto para fazer o resgate dos resgatáveis. Esses avatares, eles não vêm para consertar o mundo. Eles vêm para resgatar os resgatáveis, para fazer a separação do joio e do trigo, já aqui em vida. Né? No nosso caso, nos dias de hoje, o comando estelar sabia que ia para o mesmo lugar. Por isso que os profetas estavam prevendo isso lá atrás. Mas aí, na última hora, houve uma mudança de planos. Tá? Então, por isso os ETs interviram, junto aos governos. Sabe essa história que esse general russo veio falar aí? Teve um acordo com o presidente. Não, o acordo que teve, não foi esse acordo que vocês estão pensando. O acordo que teve foi para meter o dedo no nariz do cara e falar: vocês não vão usar arma nuclear. Não foi aquele acordinho, não. Ai, tadinho, né? Vocês deixam a gente fazer experiência aqui. E nós tocamos. Você está tudo uma bobagem desgraçada. Os ETs vêm aqui para meter o dedo na cara do seu irmão. Seu irmão não é nada na frente desses caras, cara. Você acha que eles precisam vir aqui pedir alguma coisa? Como se o planeta fosse nosso? O planeta não é nosso, o planeta é deles. Nós fazemos parte dessa experiência de um projeto deles. Vocês estão entendendo? Quem organizou, produziu os corpos, fez tudo, são eles. Esse planeta não é nosso, esse projeto não é nosso. Nós nos inscrevemos para participar desse projeto. Mas quem está no controle, na direção desse projeto, são os comandantes estelares. Certo? Então, eles resolveram fazer uma mudança de projeto, então eles desceram com tudo. Em alguns casos, mostraram os esquadrões, mostraram sua força e tal, mas jamais sentar na mesa e fazer um acordo com... Eu já falei para vocês que nem o general falou, conversou com o ET, era tudo através de laranja. Né? Tudo através de laranja. Então, só que esses caras, eles são filha das putas de inteligente, né? O cara vai vender um livro, né? Então ele começa a contar uma puta história que não existe, o homem está com uma base em Marte junto com os ETs. Pô, sonha que é bom, né? Sonha que é bom. Tem perguntas, Ju? Ou não tem nenhuma ainda? Professor, o que teria acontecido se Jesus não tivesse desafiado os romanos e não tivesse sido morto? Qual o seu palpite de como seria a religiosidade nos dias atuais? Não teria mudado absolutamente nada. Né? Ele seria mais um Buda, né? Ele seria mais um Buda. O Buda viveu até os 85 anos. Tá? Seria mais um profeta, seria mais um filósofo. Né? Ele teria deixado um monte de ensinamentos. E praticamente não teria mudado muita coisa, não. Não sei se ele seria menos famoso ou mais famoso, vai saber, não? Né? Só não seria um mártir. Né? Professor, como os Atlantes dominaram a genética e exploraram isso?
Eles conseguiram algo próximo à imortalidade? Não, imortalidade não. Melhoramento genético e uma medicina mais avançada, mais ou menos isso aí. Um pouco de melhoramento genético. Eles não atingiram esses graus que vocês pensam, não. Tá? Eles atingiram um nível de consciência, a tecnologia deles era mais avançada do que nós. Então eles estavam um passo à frente da nossa genética atual. Tá? Professor, tem alguma procedência a lenda que Bezerra de Menezes era o líder de uma dessas guerras atlânticas? Então, Bezerra de Menezes, você sabe quem foi? Bezerra de Menezes é um líder espírita, é um médico do século passado, do século retrasado, 1800 e pouco, tal, sabe? E é brasileiro, tá? Então ele era um médico que defendia o espiritismo. Só que eu não sei, o Bezerra ele não era médium. Ele era um espírita fervoroso, né? Um grande intelectual, muito inteligente. Tem um filme do Bezerra de Menezes, existe um filme do Bezerra de Menezes, tá? Existe. Né? Agora, essas histórias que eu fui... eu não acredito em absolutamente nada que eu fui da Atlântida, que eu fui da Leimão. Eu passo uma borracha nisso aí. Certo? Ninguém consegue me convencer, porque médium fala o que quer, sabe? Ninguém vai lá contestar o cara para você estar certo ou estar errado. Você está me entendendo? Professor, quais são suas principais fontes? Espíritos, ETs e ambos. Espíritos, ETs e muito estudo, muita leitura, tá? Para poder fazer as comparações, as confrontações, tá? Você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, como é que você vai falar do que está escrito lá? Como é que você vai interpretar o que está escrito lá? Como é que você vai discutir algo que está escrito lá? Os Vedas é a mesma coisa. Tem que estudar o Mahabharata direitinho, estudar todos aqueles textos, né? E tentar entender o contexto que está por trás desses. Então, aí você tem até o que perguntar para os espíritos. Você está entendendo? Você tem que ter um conhecimento. Você vai dialogar com quem? Certo? Né? Professor, como essa história chegou ao conhecimento dos povos antigos para que eles produzissem esses textos? Da mesma forma, através de médiuns e paranormais. Só que vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que entender o que é um paranormal de 5.000 anos atrás. É diferente de um paranormal hoje. O paranormal hoje vive com mísseis nucleares, vive com foguete, gente pisando na lua. Certo? É outro arquétipo que ele vivencia no seu cérebro, na sua consciência. Mas um médium da Idade Média, né, igual nós tratamos, ele não tinha noção do que ele via. Se ele vai ver um acontecimento do futuro, ele não entende o que ele está vendo. É algo que ele nunca viu. Então, por isso que as questões atlantes, né, para povos de 3.000 anos antes de Cristo, que contatavam os espíritos falavam com ele, ou mostravam até alguma coisa, né, e eles iam contar essa história. Mas quais eram os arquétipos que eles tinham para relatar essa história para aquele povo? Porque ele estava relatando uma história para um tipo de gente. Aquelas pessoas que estavam diante dele. Como é que ele vai explicar esse fato para eles? Ele vai ter que usar os arquétipos da época. Vocabulário da época. Eu vi espuma de chuva, de fogo, sabe? Ele não vai falar uma nave antigravitacional, né? Toda iluminada, ionizando o ar à sua volta. Olha só, ionizando o ar à sua volta causava extrema luminosidade, né? Devido à reação quântica dos elétrons da última camada. Ai, ai. Entendeu? Se você soubesse como um LED funciona, a lâmpada de coisa do Thomas Edison era muito fácil entender o funcionamento dela. Era muito fácil entender. Porque toda vez que passava uma corrente elétrica num condutor, ele esquentava, ele aquecia. E quando a temperatura era muito alta, né, esse filamento passava a ficar emitindo luz. Tá? Vocês sabem quantas experiências, quantos materiais o Thomas Alva Edison experimentou para chegar na lâmpada final? 12.000. Ele fez 12.000 experiências mudando os materiais.
Tudo que ele botava queimava, derretia. A lâmpada ficava 1 minuto acesa, apagava, queimava. Tem tudo anotado lá no museu dele. Até o dia que eles botaram um, né? Acenderam, passou 10 minutos, passou 1 hora, não queimava. Passou 6 horas, passou mais de 1 mês, aquela porra não queimava. Eles saíram gritando pra rua inteira, lá, eureka, eureka, eureka. Tá bom? Aí vem um Tesla, né? Pegava um tubo de vidro com gás dentro, perto daquela máquina dele. Ele ligava a máquina dele e acendia o tubo de luz no ar. Sem fio, sem nada. Eu vou ensinar vocês a fazer uma brincadeira na casa de vocês. Vocês já viram aquela bolinha que vende por aí, que fica soltando raiozinhos assim? Já viu ou não? Hã? Que tem para vender? É baratinho, qualquer lugar tem para vender. Já viu? Ou não? Nunca viram? Hã? Hã? É uma bola de vidro. Lá dentro tem lá é uma torre é uma coisa de Tesla. É uma bobina de Tesla que tem lá dentro. Então, a gente liga ele, que está isolado do vidro, toda a descarga elétrica fica acontecendo na parte interna do vidro. Pode botar a mão que não acontece nada. Tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma brincadeira. Vocês vão pegar uma lâmpada, sabe essas lâmpadas de filamento, lâmpada de gás, neon, que tem compridinha assim? Né? Então vocês pegam uma lâmpada dessa, segura na mão e bota a mão em cima daquela lâmpada. Essa lâmpada vai acender na sua mão. Tá? Ela vai acender na tua mão. Você fala, oh! Não tem corrente passando porra nenhuma, nada disso. Não funciona como. Você não está morrendo, está no choque, você está morto. Né? Então, agora vocês vão estudar em casa como é que o cara acendia a lâmpada. Isso é aula de física. Né? Porque é uma lâmpada completamente diferente da do Thomas Alva Edison. Você está entendendo? Que eles chamavam tubo de vácuo. Tubo de vácuo, não, tubo de neon. Né? O Tesla fazia muita brincadeira nas apresentações dele, assim, né? Ele acendia a luz assim, né? Agora, pior é você saber como é que funciona uma de LED. Vocês não vão saber. Como é que essa lâmpada de LED, esse spotter está aceso aí? Essa aqui é de gás, ó. Essa brincadeira você pode fazer com essa lâmpada aqui também. Tá? Entendeu? Que tem gás lá dentro. Agora o LED não. O LED é uma junção, né? É uma junção quântica. Tá? Muito bem. A tecnologia de JAR atua hoje nos videntes? Sim, senhores. Atua. E muito. Não só na questão, né, mas ajuda avanço na ciência. O de JAR ajuda os cientistas a descobrir a cura desse Covid. Sacou? Ajuda. Oh. Professor, Matusalém viveu mesmo 969 anos, como diz na Bíblia. É possível que ele seja um morador da Atlântida? Bom, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, há 3.000 antes de Cristo, tá? Quando a Bíblia, esses documentos foram escritos, eu pergunto, que tempo que esses caras mediam? O que era um ano para eles? Você está entendendo? Né? Eles podiam estar usando um calendário lunar. Aí o cara tem 900 anos mesmo. Né? Você está me entendendo? 4 luas no mês. Então quantas luas tem no ano? No ano dá 13 luas. Tá? Pega aquele 969, divide por 13. Faz a conta para mim. Você vai ver quantos anos ele tinha. Então, ele viveu 75 anos.
Os caras confundem o calendário, confundem com como ele estava medindo essa idade. Você está entendendo? A Lua é fácil de ver, né? Então o cara pode medir pela Lua, eu vivi 960 anos. Se fosse a Lua, um ano, né? Cada ciclo lunar, um ano. Porque você tem que ver ano lunar, ano solar. Você está entendendo? Ano não sei o que, tal. Então, é complicado. É óbvio que eles não viviam. Ninguém vivia essa idade. O plano astral não permite. O projeto nunca foi esse. Sabe? Eu pergunto para você, veja bem. Quando você atinge um grau de ciência e tecnologia, é muito importante que vocês entendam isso. Ninguém em sã consciência vai viver 1000 anos num corpo físico. Porque esse corpo físico é uma prisão para o espírito. Ele é uma desgraça para o espírito. Então, quando a ciência avança muito, é inevitável a descoberta do espírito. É por isso que eu digo para vocês, é isso que vocês têm que entender, ó. É isso que vocês vão ter que entender. Na Atlântida aconteceu a mesma coisa. Só que na Atlântida, como aconteceu a guerra, houve uma grande destruição, então sobrou muito pouca gente. Tá? Muito pouca gente. Tá? Durante 2000 anos, eles ficaram, primeiro, limpando a merda que fizeram. O planeta ficou muito poluído, muito destruído. Né? Então, quando, na Era da Luz Atlântida, houve uma cisão entre ETs e humanos, os ETs emprestaram toda a sua tecnologia diretamente para que o planeta fosse limpo. Limpo de radiação, limpo de poluição, trazendo e implantando novas formas de vida. Tá? Ok? E então, para os ETs não é problema. Qualquer animal extinto, deixa eu explicar uma coisa para você. Qualquer animal que for extinto aqui na Terra, os ETs podem reproduzir eles a hora que eles quiserem. Vocês estão entendendo? Não é problema a extinção para os ETs. Por isso que eles não se preocupam. Porque a hora que eles quiserem, eles colocam esse animal de novo aqui na Terra, eles têm uma matriz e banco de dados genético deles lá. Entendeu? Existe um computador, o DJAR tem tudo, tem todas as informações lá, como fazer. Se você sabe como fazer, né? Aquela velha história, uma vez eu fui convidado como físico para um debate do Greenpeace sobre desarmamento nuclear. Né? E todo jovem é burro, né? O jovem, ele quer desarmar nuclearmente, ele quer lá fazer movimento, tal. Aqui no Brasil, sabe por quê que teve? Porque a gente começou a construir as usinas nucleares, era o perigo de uma explosão. Não tinha sido Chernobyl ainda, mas tinha a Three Mile Island nos Estados Unidos, teve um vazamento radioativo grave lá também, sabe? Isso na década de 70. Então, havia muito movimento no Brasil contra a nuclearização, você está entendendo? E o governo militar é que comprou as usinas nucleares da Alemanha, ok? E aí o movimento de esquerda, todo mundo jovem, universitário, era tudo contra qualquer nuclearização, né? E o Greenpeace no mundo sempre foi um movimento pacifista na tentativa de desarmar nuclearmente o planeta, né? Bom, então, toda aquela discussão, aquele bate-papo, aquela briga, chegou a minha vez de falar. Eu, né, com a minha visão que eu tenho das coisas, eu falei assim, olha, é o seguinte, pessoal, o negócio é o seguinte, nunca, por qualquer movimento que vocês fizerem, não importa o que vocês fizerem, jamais a humanidade vai ficar livre das armas nucleares. Ou vocês aprendem a conviver com ela, aceita que dói menos, jamais haverá um planeta sem armas nucleares. Por quê? Porque nós sabemos como fazer. Quando você aprende uma coisa, você não desaprende depois. Por exemplo, agora que eu estou no puta, ninguém está em guerra, está tranquilo, mas quando os Estados Unidos se sentiam ameaçados e a Rússia se sentia ameaçada, eles metiam avião com arma nuclear o tempo inteiro na fronteira. Eu não falei para vocês? Que tinha aqueles B-52 que voavam 24 horas no ar, aquelas putas base de mim. Um morria de medo do outro, achando que o outro ia atacar a qualquer hora.
Por isso que a corrida nuclear aconteceu. Um tinha morrido de medo do outro. Você não vai conseguir, nenhum movimento vai desarmar aqueles caras. Bom, vamos chegar no momento de paz. Não, então vamos desarmar. Ninguém até hoje, a gente só desarmou o quê? Os mísseis obsoletos. Aqueles mísseis da década de 60, 70 que não servem mais pra porra nenhuma, não tem nem computador, nem chip, os merda tem, aquele lá nós vamos desmontar. Mas veja se eles montaram os novos em submarinos, tá uma puta tecnologia sofisticada guardadinha lá. O Greenpeace cansou de gastar a voz, todo mundo cansou, e os mísseis estão aí e as bombas estão aí. Quem estava errado? Eu? Não, eu estava certo. Nós temos que conviver com isso até o resto da eternidade agora. Você está entendendo? O conhecimento não se muda. Eu falo assim, vocês podem até conseguir, vamos desarmar, vamos dar beijinho, paz e amor, né? Vamos acabar com as armas. O primeiro sinal de conflito, você vai lá e arma ela em meia hora. Você faz a bomba de novo, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que depois que você tem um conhecimento, você não vai mais se ver livre dele. Tá cá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ele está falando assim sobre o uso a produção da arma nuclear é uma arma para não ter guerra. Isso em estratégia militar a gente chama de dissuasão. O que é dissuasão? O outro não me ataca porque ele saberá que será destruído também. Então todas as vezes que não houver uma solução militar de uma vitória, ninguém se arrisca a entrar numa guerra sabendo que não vai ganhar, que não vai vencer a guerra, tá? Porque seria burrice. O fato de nós termos um equilíbrio de forças entre as grandes potências fez com que a guerra até hoje não acontecesse. Tá bom? Então, é insanidade? Claro que é insanidade. Mas me mostre um tempo da história em que o ser humano teve sanidade. Nenhuma. Você não pode confiar que ele vai ter sanidade, né? Ele vai, essa paz que existe aí é uma paz velada, é uma paz sobre armas, né? Eu coloco a arma na tua cabeça e falo, fica quieto aí, senão eu estouro seus miolos. Aí você fica quieto. Mas não porque você ficou quieto, porque você está com paz e amor no coração. Né? Você está quieto porque tem uma arma apontada para sua cabeça. Tá ok? É a mesma coisa que os ETs fizeram com os Estados Unidos. O único acordo que os ETs fizeram com os americanos, e não só com os americanos, mas com outros países também, porque vocês não podem imaginar, vocês seriam tão infantil acreditar nesse general idiota aí, israelense, vocês são tão acreditando nele que eles iam fazer, né, um acordo com os Estados Unidos, com Israel e com a Rússia e com a China, não. Né? Os negros jogam bomba atômica nos Estados Unidos no dia seguinte se houver um desequilíbrio de forças. Você está me entendendo? Então, é claro que isso é uma grande mentira. Você está entendendo? Então, você não pode acreditar nisso. Tá? Então, a mesma questão nas questões nucleares. A gente, né? Deixa eu ir falar uma coisa que eu não falei para vocês aqui. Eu fiquei enrolando aqui e mudou o assunto. Ó, na Atlântida, tinha uma população muito grande. Aí a guerra e o desastre geológico destruiu. Nesse ponto aqui, muito pouca gente. Né? A população pós-Atlântida foi a mínima possível. E 2000 anos de história, nunca mais houve superpopulação. Nunca mais houve superpopulação. Porque o objetivo é a ascensão. Então, o que vai acontecer conosco aqui? Nós estamos aqui assim, ó. Hoje, nós estamos num nível populacional altíssimo, quase 8 bilhões de habitantes, ok? Quase 8 bilhões de habitantes. Então, veja bem, a hora que nós entrarmos na Era da Luz, isso aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai zerar. O objetivo da Era da Luz é preparar vocês para a partida do Projeto Terra. É preparar o fim do Projeto Terra. O fim da alma na superfície
É a preparação para todo mundo ir embora. Ninguém vai viver um corpo de 2, 3 mil anos. Todo espírito que vai encarnar aqui e ficar acordado, ele não fica 50 anos aqui. Ele já quer ir embora. Ele já quer cessar. Vamos supor, vou fazer uma experiência. Se cada um de vocês que estiver me assistindo, a partir de hoje, vocês vão abrir a terceira visão. E a partir de hoje, todos vão à noite viajar para o plano astral consciente. E aí vocês vão conhecer as maravilhas da vida após a morte, a liberdade que é largar esse corpo e sair flutuando que nem um pássaro. Aí eu pergunto, por que vocês vão querer ficar depois 100, 200, 300 anos usando essa merda aqui de corpo? Vocês vão conhecer essas cidades astrais super avançadas, super sofisticadas, onde há paz, onde tudo aquilo que você sonhou está lá em cima. Pergunto, por que você vai querer vir aqui? A partir do momento que você acorda, você encontra a verdade, você sabe que você não é daqui. E quando você sabe que você não é daqui, a primeira coisa que acontece dentro de você é o desejo de partir. O desejo de retornar de onde você veio. Tá? Por isso que não vai ter Atlântida, 3 mil anos nego aqui ainda, fui gerente na Atlântida, né? Fui puta lá na Atlântida, sabe? Estou aqui hoje até porque eu fui puta lá. Né? Sabe? Não tem sentido lógico essas coisas. Ah, eu fui um guerreiro na Atlântida. Guerreiro todos nós fomos, eu também fui, eu já matei muita gente. Né? Também é aquela velha história, se eu não matasse, me matavam. Você está entendendo? Todos nós vivemos essa experiência de ser um guerreiro, né? De ser um bosta também. Todos nós já foi bosta em alguma vida, certo? Grande merda, né? Portanto, não adianta ficar julgando as pessoas. Né? Por isso que Jesus não julgava, né? Jesus sabia que ele também foi um bosta em algum tempo lá atrás. Né? Então, né? Se entrarmos na era da luz, iremos abandonar as armas ou ainda assim teremos o desenvolvimento? Não, na era da luz ninguém tem arma, mas nem estilingue. Né? Não existe sentido em você usar armas. Para que você vai usar uma arma? Contra quem? Contra o quê? Tá? De Atlantis até hoje, até os dias de hoje, há espíritos imortais. O que é espírito imortal? Não estou entendendo. O espírito ele é imortal por natureza. Perecíveis são os corpos biológicos, então, usando. Né? Você está entendendo? Os espíritos não morrem. A consciência não morre. A consciência é eterna, ela troca de corpos. Professor, os gatos foram trazidos como presente dos ETs para a nossa civilização? Não, deixa eu explicar para vocês. Os felinos é uma raça que eles surgem na Terra depois do Cretáceo. Antes do Cretáceo não existia, só existiam os répteis mesmo, né? A era dos répteis. Você vê, na época que a gente tinha lá, no Jurássico, por exemplo, o Jurássico era dominado pelos répteis. Né? Até aves era réptil. Até ave era descendente de réptil, né? Você tem o pterodáctilo, as coisas todas. Você não tinha felino. O felino é um tipo de animal que vai acontecer depois do fim dos répteis gigantes. Quando aconteceu o final do Cretáceo, 60 milhões de anos atrás, aí vem o gigantismo acaba na Terra. O maior animal que nós temos hoje é o elefante. Entendeu? Então não tem bicho maior que elefante. Então aquele gigantismo todo deixou de existir. Por projeto planetário mesmo. Então nós vemos uma outra classe de animais. Tá? Então, os felinos é muito antigo. Por exemplo, o tigre de dente de sabre, por exemplo, é um felino de milhões de anos. Tá? Ele viveu muito bem até na Era do Gelo. Tá? Inclusive, eu não tinha o coisa lá que era o tigre de dente de sabre na Era do Gelo, do desenho animado lá? Hã? Então. Não é uma coisa do Atlante, né? Nem presente do ZT. Tudo que existe na Terra, todos os projetos biológicos, são projetos extraterrestres. A Terra é um laboratório extraterrestre, onde eles experimentam várias formas biológicas. Você está entendendo? Professor, o que significa Djar? Tem gente que não assistiu minhas palestras antigas, né?
Já é uma tecnologia avançada que opera os planetadores no astral Terra, né, que é de origem extraterrestre, que são máquinas sofisticadíssimas, de inteligência artificial sofisticadíssima, que monitoram a raça humana indivíduo por indivíduo, 24 horas por dia. É o anjo da guarda, entre aspas. De vez em quando ele dá umas cacetadas na pessoa também, sabe? Quando ele dá umas pisadas. Não entendi, quando foi a Era da Luz Atlântica em relação ao apoio dos ETs? Foi antes ou depois da guerra? Depois da guerra. Os ETs só interviram depois da guerra. Antes não, antes é que nem nós, que nem estamos à beira do banquete nuclear, os ETs só ficam lá olhando de longe. Né? Você está entendendo? Professor, diante dessa revelação, em que não havia uma arca com limites de tripulantes, de onde o senhor acha que surge a história de Noé ter que matar um recém-nascido? É tudo a cabeça do judeu, né? Aqueles judeus antigos lá, né? Noé matou recém-nascido? Aonde? Eu não lembro de ter lido isso. Quem foi, professor, quem foi Noé realmente? Um ser trevoso? Não. Vocês não podem. A história que está na Bíblia não tem nada a ver com o Noé verdadeiro. Tá? Então você já separa. Né? O Noé verdadeiro é o que eu falei para vocês. Ele era um indivíduo na Atlântida, um grande cientista, que liderou o movimento de preservação. Tá ok? Professor, então essa confusão de vida que estamos passando significa que já estamos em transição planetária? Há muito tempo. A transição começou há 500 anos. Com a chamada fim e começo da era, o microfone está dando umas falhadas, e o começo da era da transição planetária. Né? Quando a Idade Média começou a morrer, os cientistas, a ciência, tudo começou a desenvolver, os pensamentos mudar, os paradigmas mudarem, o fim do domínio das religiões sobre a humanidade de uma forma mais clara. Isso já é o começo de uma mudança. Né? E no último século, então, no século XX, né, é o século das grandes mudanças planetárias em todos os sentidos. Tá? É a era do acordar, do despertar. Né? A era da ciência. Tem mais perguntas, Jujuca? Não? Vocês têm perguntas? Tá. Ou seja, ele está perguntando aqui, o pastor está perguntando, se assim que acabar a era da luz nova, a nossa era da luz agora, o planeta será preparado para a nova era das trevas. É possível, porque a gente aluga, o planeta é alugado, a gente aluga. Entendeu? Eu quero que vocês entendam. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Para os naturalistas de plantão que querem preservar a Amazônia, achando que elas vão destruir a Amazônia. Tá? Eu quero que vocês entendam que a natureza, por si só, já destruiu o planeta inteiro muitas vezes. Nós tivemos no nosso planeta Terra muitas destruições por adventos astronômicos. Tá ok? Os cientistas, eles estão achando o seguinte, agora, tá? Não sou eu que estou falando, isso são cientistas, a ciência. Eles estão achando que o cinturão de Van Allen é uma tecnologia altamente artificial, construída por inteligências avançadas para poder manter vida em nosso planeta. E que tem uma máquina em algum lugar, uma máquina sofisticada, que pode estar debaixo da terra, em alguma caverna, que mantém o cinturão de Van Allen funcionando e protege a Terra de radiações nocivas do espaço.
Hã? Tem um filme de Jornada nas Estrelas, os caras estavam descobrindo umas tecnologias agora aí, uns negócios esquisitos. Um filme de Jornada nas Estrelas, o Spock chega em torno de um planeta, presta bem atenção, né? E eles percebem que existe um conjunto de asteroides que vai impactar e destruir praticamente muita vida naquele planeta. Okay? A Enterprise descobre isso com antecedência, quando ela chega em órbita desse planeta. Então, a equipe do capitão, né, Kirk, na época do Spock, eles descem no planeta e porque eles querem dar um jeito de ajudar o planeta, né, de salvar o planeta, tal, né, desviar aqueles asteroides. Aí eles encontram um planeta na Idade Média, sem tecnologia nenhuma. Falam, porra, como é que esses caras vão sobreviver? Né? E eles, né, aí os capitão tudo descobre, né? Aí o capitão na Enterprise fala, olha, tem uma fonte de energia nesse planeta aí, assim, assado. O capitão fala, mas não é possível, né? Esses caras estão na Idade Média, não pode ter essa tecnologia com essa coisa, né? Aí eles vão investigando, eles acham um lugar que tem tipo de uma pirâmide, umas inscrições totalmente sofisticadas. Você está entendendo? E eles começam a tentar decifrar aquilo. Certo? E o Spock analisa, até que o Spock percebe que aquilo funciona através de notas musicais. Sabe? E aí quando ele toca a nota musical certa, o negócio abre. Quando a porta abre, é um tremendo de um computador, uma puta máquina, tudo funcionando. O Spock entra lá, analisa. Olha, essa máquina está com problema, estava travada. Ela estava travada. Essa máquina aqui é uma máquina deixada por antigos seres para proteger o planeta. Na hora que ele conserta, a máquina conserta o circuito lá, tá, ele sai para fora, a máquina fecha, ela abre assim, posiciona e mete um raio na direção do asteroide. E desvia o asteroide lá no meio do espaço. Era uma máquina construída para proteger aquele planeta de impactos de asteroides. Você está entendendo? Por civilizações adiantadas. Só que aquele povo ia lá, só cantava, só orava na frente daquele objeto, sabe? Nem sabia o que era. Entendeu? E não podia entrar dentro, porque tinha uma trava que só abria por nota musical especial, por mantras. E quando o Spock conseguiu ler, decifrar, ele tocou as notas, a porta abriu e o computador estava travado. O planeta ia morrer. A máquina estava enguiçada, vamos assim dizer. Né? Então, é bem provável que nós aqui na Terra no passado, nós tivemos muita coisa para poder manter a vida. Aquela velha história, por que Marte não tem vida? Porque ele não tem exatamente isso. Né? Ou tinha, e foi tirado. Né? Então, eu quero que vocês entendam que muita coisa do nosso planeta Terra é muito artificial. Se não existisse a interação de uma inteligência avançada, não existiria vida aqui. Não existiria vida nesse planeta biológica como a gente conhece. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não existe na Terra absolutamente nenhuma evolução natural. Tá? Não existe o conceito de evolução natural no plano espiritual. Tudo aqui foi projetado por intervenção superior, por alta tecnologia. Tá? Então, provavelmente, a ciência avançada do espaço preparou uma proteção avançada para o planeta Terra não sofrer impacto de radiações nocivas do espaço, que sem isso a vida não se desenvolveria na Terra de forma nenhuma. Nós temos um Marte totalmente deserto. Tá? Então, por causa dessa proteção, né, o planeta tem vida. Ok? Existe até um conceito de a gente terraformar Marte. Não sei se vocês conhecem, tem um seriado na televisão, que está na terceira temporada na Netflix, que chama Marte. É exatamente colonizar Marte. Como colonizar Marte? Então a primeira coisa que eles descobrem é que eles não podem
construir nada na superfície de Marte, tá? Nada. Então eles descobrem uma caverna em Marte e essa caverna tem muita água no subsolo. Então, eles vão construir a sua primeira base humana em Marte debaixo da Terra, numa caverna. Porque daí eles ficam isolados da radiação que vem do espaço. Eles não podem ficar na atmosfera, de jeito nenhum. Porque o índice de radiação mata qualquer ser humano. Então, neste lugar, eles climatizam o lugar, né? Eles criam uma cúpula, e aí eles podem andar com traje normal, certo? Sem roupa, mas lá embaixo. Você está me entendendo? E preparando uma forma de, no futuro, mudar lá em cima. Mas para isso, eles precisam construir um campo de proteção de radiação para Marte. Eles precisam criar artificialmente um campo magnético ao planeta. É possível fazer isso? Com tecnologia avançada é. Entendeu? Mas é engraçado que é feito agora, né? A tecnologia é um pouco mais avançada, só porque está em Marte, né? E tem toda essa história, tem todo né? Uma disputa, tem política no meio, sabe? Mas é uma tentativa de ir morar em Marte. Certo? O problema de você viver em Marte, vamos supor que você nasce em Marte, nasceu uma pessoa em Marte. Você não pode trazer ela para a Terra, depois de um tempo. Se ela se adaptar em Marte, ela não se adapta mais na Terra. Os ossos, os corpos, tudo fica diferente. Tá? Esse marciano humano não conseguiria sobreviver na Terra. Olha que louco. Né? Tem um filme chamado... Como é que chama? Também um seriado da Netflix chamado Space, não sei como é que é exatamente isso. Eles discutem, nós já estamos no ano 300, né? 2300 lá vai merda, e povoaram Marte, né? Marte cresceu, uma colônia em Marte, e muitas pessoas viraram marcianas, ou seja, nasceram, cresceram e morreram em Marte. Gerações. E essas pessoas, elas não podem morar na Terra mais. Elas não sobreviveriam nas condições da Terra, por estar totalmente adaptado à gravidade, por estar totalmente ter uma baixa pressão, uma série de coisas que Marte tem que eles não poderiam viver aqui. Né? E como ficarão os marcianos? Que marciano? Você conhece algum marciano? Né? Então, não diria colonizar. Eles visitaram. Visitaram. Certo? Então, pode ter alguma porcaria lá aí na Atlante. Mas o lance é o seguinte, veja bem. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Que na era da luz, nós podemos ir para qualquer lugar da galáxia. Por quê? Porque a tecnologia não é nossa. A tecnologia é ET. O fato de nós entrarmos em contato com ET, nós podemos pegar carona. Então, com essa nova consciência, ninguém vai colonizar Marte. Se os ETs não colonizaram Marte até agora, por que nós vamos colonizar Marte? Né? Então significa que nós vamos mudar totalmente a nossa visão de nossa experiência humana em planetas. Por isso que eu digo para vocês que vocês estão perdendo totalmente a visão do mundo. Não vai ter essa ficção científica que vocês estão assistindo aí. Vai ser completamente diferente. Se não, eu pergunto, por que a Atlântida não povoou Marte? Os seres da luz da Atlântida não foram lá fazer colônia em Marte? Não foram fazer base na Lua? Não vão fazer, nós vamos embora daqui. Nós não queremos absolutamente mais nada na matéria. Presta atenção, nós somos do movimento antimaterialista. Nem em outro planeta eu quero. Para que esse planeta é tão lindo e maravilhoso, cheio de praias, cheio de mulherada bonita? Eu vou fazer o quê naquela porra de deserto de Marte? Que não tem merda nenhuma aquela bosta lá. Entendeu? Eu vou mandar todos os MST para Marte, lá tem terra à vontade, pode ir. Né? Lá ninguém vai brigar, né? Pode ir para Marte, então. Porque as nossas ficção científica não vai ser igual Jornada nas Estrelas, não vai ser igual Guerra nas Estrelas.
Pode esquecer, vocês estão completamente enganados. Os escritores de ficção científica estão completamente enganados. O futuro da Terra não vai ser igual um Blade Runner, caçador de androides. Tá? Esses caras fazem ficção babaca simplesmente porque não conhecem espiritualidade. Não sabem que existe vida após a morte. Aí, olha só, cara, cada vez que eu assisto o Star Trek terceira temporada, a bosta tá afundando cada vez mais. Ou seja, o seriado tá virando uma merda só. O começo estava tão bonito, com a nave mais moderna. Mas, cara, vocês não têm noção, os escritores são os idiotas. Eles têm uma puta tecnologia de efeitos especiais maravilhosa, mas as histórias são uma merda do começo ao fim. Já não fazem mais escritores bons de ficção científica como antigamente. Eles continuam 1000 anos do futuro brigando, se matando. Puta que pariu, ninguém descobriu vida após a morte nessa porra. Saca? Isso que eu fico irritado com esses filmes babaca que os negros fazem aí. Eles não têm a mínima noção das coisas. Alguém tem que enfiar uma sanidade na cabeça desses escritores. Tá? Então, a pergunta que ele está fazendo aqui é se na época da Atlântida, antes da guerra, lá naquele auge, se eles conseguiram fazer uma máquina para conversar com o espírito. Sim, é muito simples, o médium. Já vem pronto de fábrica. Não precisa fazer máquina. Não. Professor, eu não entendi. Os espíritos atlantes permanecem por aí? Claro que não, gente. Foi tudo embora daqui. Né? Nenhum Atlântico quer ficar nessa merda aqui. Já viu a bosta que deu? A merda que deu. Vai querer voltar aqui e ficar mais 10 mil anos de novo? Não. Todo mundo que está aqui é gente nova. Né? Chegou agora, está chegando agora. Eu falei para vocês que olha, 86% de todos os espíritos encarnados aqui estão chegando agora na Terra. Opa, primeira vez, vou lá dar um rolê no planeta. Esses caras não estão há 10 mil anos aqui reencarnando na Terra. Para com isso. Vocês têm que reentender o projeto Terra. Totalmente, fazer uma borracha. Então, quem ou que não foi eliminado na Era da Atlântida, já que espíritos são imortais? Gente, os espíritos foram transmigrados para outros projetos na galáxia, no final do projeto Atlântida. É isso que aconteceu. Foram embora. Os que ficaram aqui ficaram para uma experiência na Era da Luz. Muitos espíritos aprenderam e foram embora, ascensionaram. Por isso que acabou a experiência tântrica. Aí volta para dentro da Idade da Pedra de novo. Prepara o planeta para uma nova horda de espíritos, começando tudo do zero novamente. Professor, só os ricos se salvaram? Qual o fim deles nesses barcos? Bom, em primeiro lugar, não tinha barco. Ninguém era burro de fazer um barco na época da Atlântida. Já que aqueles maremotos, nenhum barco ia ficar em pé. É bases, presta atenção. Bases, não é barco. É bases de preservação em locais seguros. Não é bases. É bases. Não é barco. Houve algum critério para quem ficaria nas bases? Aí a gente já não sabe. Né? Quem tem pistolão, né? Tem o QI mais alto, quem indica. A gente não sabe, a gente não vai. Esses detalhes não são, né? É coisa lá do passado. Volta lá, Ju. Não nasce mais ninguém na Era da Luz? Nasce, mas só que acontece o seguinte, na Era da Luz, eu já falei aqui, eu já dei palestra inteirinha sobre a Era da Luz. Né? Quem não assistiu está lá aí, vai procura aí que está aí. Né? Vai chegar um ponto que vai ter mais criança. As pessoas vão nascer adultas, feitas em laboratório, os corpos. Aí você escolhe, vai acabar esse negócio de fuque-fuque na Era da Luz. Vocês aproveitem agora. É tudo ou nada. Depois não vai ter mais esse negócio aqui, não. Né? A gente vai até nascer sem pinto. Já nasce já para não ficar enchendo o saco. O novo projeto é aquele negocinho lá só para fazer xixi. Você está entendendo? É só para fazer xixi. Entendendo? Porque não vai servir mais para outra coisa. Né?
Os Atlantes exploraram a Lua, ou até menos os planetas do Sistema Solar. Veja bem. Veja bem. Aquilo que eu falei para vocês já. Eles não exploraram, eles tiveram conhecimento de algumas coisas. Tal. Na Era da Luz, o interesse muda completamente. Ninguém na Era da Luz vai fazer uma base em Marte, vai fazer uma base na Lua. Na Era da Luz. Na Era da Luz é a era que o espírito quer sair da matéria, não fazer absolutamente coisas na matéria. Os ETs não fazem nada na matéria. Certo? Os ETs não precisam fazer base nenhuma na matéria. Não é necessário. Professor, quando os ETs chegarem, eles vão restaurar um pouco da nossa fauna para termos uma melhor qualidade de vida? Bom, o lance é o seguinte, gente. Você primeiro precisa entender o que são os animais e o que são os espíritos dos animais. Da mesma forma que nós vamos passar por uma transição, o projeto planetário Dévico também está passando por mudanças. Certo? Tem certos animais que não serão mais necessários no futuro. A jornada evolutiva deles dentro desse processo acaba também. Sabe? Mas os ETs podem reconstruir, como eu disse para vocês, qualquer animal, qualquer biologia deste mundo. Isso em questão de semanas. Semanas. Eu vou dar um exemplo. Se você hoje destruir com armas nucleares toda a floresta amazônica, em uma semana os ETs reconstroem a floresta amazônica inteira com todas as formas de vida. Tá? Todas as formas de vida. Inseto, barcinho, formiga, tudo que tinha lá. Né? A verdade é que o universo está se expandindo e depois ele se irá retrair, aí ninguém sabe. Expandindo a gente sabe que está, mas se ele vai retrair, ninguém sabe. Professor, por que os Atlantes foram para Marte na Era das Trevas e a gente não pode? Né? Porque são de experiências diferentes, né? São experiências diferentes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe o que fazer em Marte. Um espírito de sã consciência não vai gastar dinheiro para ir lá, pegar uma terrinha no mar e falar, pousei em Marte, conquistei Marte. Cara, nós somos os únicos. Quando você der de cara com o ET, quando você vai falar que você é o primeiro a chegar em Marte? Você vai entendendo? Nós não somos os primeiros a chegar em Marte. Em projeção astral, a gente vai para Marte toda semana, dar um rolê lá, precisa levar a nave, levar o corpo físico junto, para quê? Então, não existe mesmo uma dimensão astral em Marte? Existe, mas colônias. Mas astral. São colônias espirituais. Tá? Mas não física. Professor, esse campo de proteção que os planetas possuem é uma forma de controle dos ETs? Se os governos não obedecem à ordem de não usar armas nucleares, o comando pode cessar a proteção e destruir. Mas eles não vão fazer isso, né? Não. É o nosso livre-arbítrio, certo? Nós temos o nosso livre-arbítrio de como conduzir a experiência humana na Terra, até certo ponto. Né? Mas os ETs não têm a ideia de destruir nada, eles não querem destruir. Os ETs, eles gostam de construir, edificar, e principalmente moldar o espírito humano, né, nessa nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Ok? Isso. A Era da Luz significa a Era da Iluminação, onde todos necessariamente vão se iluminar. O projeto dá abertura, ele dá abertura. Hoje não tem abertura. Primeiro, você não tem mestres. Se você não tem mestres, você não tem alunos. Certo? Então está todo mundo nas trevas. Agora, na Era da Luz, não. Nós vamos ter muitos mestres na luz, que vão saber orientar quem está nas trevas. E aí nós vamos ascender em conjunto. Esse é o processo. E vamos partir da Terra. Todos que estão aqui vão partir. Tá? Perfeito? Estamos conversados? Então, é isso, pessoal. Muita luz a todos. Namastê. E obrigado pela presença de todos vocês. Namastê.